Olá, eu sou o Ângelo Sastre. Estamos começando agora a nossa aula de gestão de projetos em mídias digitais. Eu sou formado na área de comunicação e marketing, tenho um mestrado em sociologia, estou realizando agora doutorado na área de mídia e tecnologia e tenho uma experiência de mais de 20 anos na área de comunicação institucional, em ação estratégica, de marketing e outras ações focadas atualmente na área do ambiente digital. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que seria essa gestão de projetos em mídias digitais. Quando nós pensamos em criar um novo projeto, principalmente em mídia digital, é muito comum as pessoas imaginarem que isso vai ser a grande salvação, de como que isso vai ser algo muito rápido, muito bem impulsionado, algo que eu vou atingir um público imensurável, que eu vou ter acesso a grandes mercados, a públicos em potencial e com um consumo muito grande, mas é aí justamente que mora o perigo. É importante eu pensar que qualquer gestão de projeto, isso que nós vamos ver ao decorrer dessa disciplina, precisam ser planejados, precisam ser estudados, precisam ser analisados, criar estratégias viáveis de acordo com o perfil do meu consumidor, criar estratégias pensando justamente quais são as minhas habilidades, quais seriam as minhas possibilidades, quais são os meus conhecimentos que eu tenho, ou de qual que seria os recursos financeiros, ou técnicos, ou mesmo humanos que eu vou precisar para isso, eventuais parceiros, como que eu consigo delinear esse projeto no decorrer de que ele seja não somente implantado, mas também que ele consiga se manter, e atingir os objetivos propostos no decorrer disso, quanto tempo que eu vou levar para que isso aconteça de fato, que é o que a gente vai chamar de um tempo de maturação desse meu projeto e basicamente também até que ponto que esse projeto se torna viável ou não. Tá? Tudo isso a gente vai entrar em mais detalhes no decorrer desse curso, nas próximas aulas, mas é sempre importante a gente pensar que eu só vou conseguir fazer uma boa gestão de um projeto se eu tiver conhecimento ou uma fundamentação bastante prática, bastante realista do cenário em que eu estou me envolvendo. Então, nessas primeiras aulas agora, nos primeiros encontros, a proposta é exatamente essa, que nós saibamos como trabalhar com essa realidade ou identificar essa realidade de uma forma que eu consiga fazer o gerenciamento e a gestão desse meu projeto de uma forma eficaz, que permita que eu consiga alcançar quais vão ser as minhas objetivos, meus resultados e principalmente a minha manutenção nesse novo cenário. É importante a gente pensar que para criar um novo projeto, não basta só ter uma ideia ou só capital para investir nesse projeto. Obviamente que a ideia e a parte financeira, os recursos financeiros, são coisas assim, totalmente essenciais para a implementação disso. Mas só uma boa ideia e receita ou verba não me garante resultado, não me garante o sucesso desse meu projeto. Por isso que é importante a gente ter sempre uma visão bastante crítica em relação a um novo projeto ou a implementação desse projeto, para que nós não venhamos a cair em armadilhas que possam futuramente se transformar em um grande problema ou se transformar num fracasso, porque não soube identificar, fazer a leitura adequada ou mesmo mudanças necessárias quando isso for possível ou quando isso me exigir de acordo com alguma circunstância. É importante sempre frisar, principalmente pequenas empresas, se a gente for trabalhar com MEIs, por exemplo, mesmo startups, boa parte delas acabam encerrando as atividades entre 1 e 2 anos de fundação. Qual que é o principal motivo disso? Falta de planejamento, falta de conceitos de gestão e falta de conhecimento sobre a realidade, ou seja, as pessoas tinham uma ideia muito bacana e só tinham boas intenções. Isso, infelizmente, no mercado não vai resolver. Por isso que é importante te ver, a partir de agora, como que eu começo a criar um novo projeto. Para isso, é importante eu pensar que eu vou ter que seguir 5 grandes passos, ou seja, como que eu vou desenvolver essa minha ideia inicial. A ideia é algo muito bacana, mas como que eu vou pôr em prática? E mais do que isso, como que essa minha prática vai ser viável do ponto de vista de gestão, é que é o meu grande desafio. Então, para começar essa nossa
trajetória em busca desse sucesso, dessa situação favorável para a nossa ideia, o primeiro passo seria colocar o seu negócio à prova, tá? O que é isso? Comece a trabalhar de uma forma muito exigente. Começa a pensar, começa a questionar mínimos detalhes, se projete nas situações que são as menos favoráveis possíveis. Aquela coisa assim, se tudo der errado, como que eu faço para dar certo? Então, eu imagino que, obviamente, a gente sempre começa um projeto querendo que dê muito certo, com aquela empolgação. Nossa, eu vou implementar tal coisa, eu vou ter uma renda X, porque eu vou alcançar um público Y, eu vou ser o novo suprassumo do mercado. Vamos começar ao contrário. Espera aí, eu plantei o meu negócio, mas eu estou prevendo, ou eu necessito, de uma parcela total de receita por um mês. Eu preciso de um custo fixo de tanto. Eu tenho que ter tanta média de ticket de venda, de ticket médio. Eu tenho que alcançar tantas pessoas, tenho que ter um fluxo de tal forma. Mas se isso não acontecer, como que o meu negócio vai sustentar? Como que eu vou manter isso? Então, colocar o negócio à prova é não ser pessimista, mas ser um realista, onde eu vou considerar que tem outras variáveis que possam impactar o meu negócio. E se caso esses impactos negativos ocorram, como que eu vou lidar com eles? Eu vou conseguir sobreviver a esses percalços, dos quais eu não quero que aconteça, mas que estou passível com outra pessoa? Eu vou ter estrutura para isso? Eu vou ter rapidez, agilidade necessária para isso? Eu vou ter as ferramentas necessárias para isso ou não? Eu estou criando algo extremamente frágil, que se não acontecer exatamente como eu estou pensando, eu vou quebrar. Então, pensar à prova é isso. Como que eu consigo manter esse meu negócio e quais vão ser meus planos B, meu plano C, meu plano D, quais são outras alternativas que eu posso estar buscando caso a minha ideia inicial não aconteça. Ou de uma forma bastante simplista, eu estou criando uma situação ideal. Se a situação ideal não for possível, qual que é a situação possível para que o meu negócio aconteça, para que a minha ideia seja um projeto viável. O segundo ponto é escrever um plano de negócio. Novamente, as pessoas não se dedicam tanto a essa percepção de planejamento, de estudo antecipado, de conhecimento do seu meio. O plano de negócio é vital. Vamos imaginar um plano de negócio como se fosse um plano de viagem, tá? Então eu estou no ponto A, quero chegar ao ponto B. Como que eu vou me deslocar? O que eu vou fazer nesse período? Depende de um monte de variáveis. Por exemplo, vou planejar minha viagem, tá? Então eu estou no plano A, na cidade A, quero chegar na cidade B. Essa cidade B é uma montanha, é uma praia, é um grande centro. Para onde que eu desejo ir? Esse é o meu primeiro caminho que eu tenho que decidir. Aonde que eu quero chegar? Porque uma viagem eu não vou para qualquer lugar. Eu vou para um destino já pré-fixado. Meu plano de negócio é a mesma coisa. Eu quero ser uma empresa regional, uma empresa local, algo que quer pegar um público vasto, vou trabalhar com um nicho de mercado. Qual que é o meu propósito? Como que eu vou fazer a trajetória? Fazendo novamente essa analogia com a viagem. Eu posso viajar a pé, vai demorar muito mais. Eu posso ir de carro, que vai ter um certo conforto, mas tem uma limitação em termos de transporte. Eu posso, de repente, um ônibus, que vai ser mais confortável, um custo mais baixo, mas também demora um pouco mais. Eu posso ter avião, que é super confortável, é rápido, mas é um custo imediato, um investimento inicial mais alto do que os anteriores. Enfim, qual que é a minha possibilidade e a minha necessidade? O que eu posso fazer agora de uma forma segura, que vai se adequar ao tempo que eu preciso e também às minhas condições de financiamento ou de investimento, né, que eu tenha dentro das minhas previsões, sem impactar na vida saudável, na vida financeira da minha empresa. E a partir daí eu começo a ver quais são as particularidades da onde eu quero chegar e de como que eu posso chegar. Então, plano de negócio, eu vou pensar no que eu tenho de receita, no que eu vou ter de gastos, qual que é um gasto fixo, qual que é um gasto variável, o quanto que eu vou precisar de verba num certo período para cobrir esses gastos, qual que vai ser a minha margem de lucro, a partir de onde que eu começo a pagar isso, a partir de onde eu começo a ter
uma receita sobrando para mim, o quanto que eu vou guardar de um fundo de reserva, quanto que eu vou estar reinvestindo, qual vai ser o período de retorno desse investimento, qual que é o meu prolabore, ou seja, eu vou ter um salário, uma retirada para isso. Eu não vou ficar pegando dinheiro aleatoriamente. Então eu tenho que pensar também em como que eu vou trabalhar e como que eu vou sobreviver em relação a isso. Esse é o meu passo inicial num plano de negócio. Um segundo ponto é, a partir do meu plano de negócio, criar o meu plano de marketing. Ou seja, como que vai ser o processo, que o marketing ele vai desde a concepção da ideia inicial do produto até o pós-venda. Então eu tenho que pensar nessa criação, na implementação, na concretização dessa ideia em todo o seu processo, na parte de venda, na parte de distribuição, no conceito que eu vou estar comunicando aos meus clientes, ao público em potencial e qual que vai ser o suporte que eu vou dar após essa venda concretizada. Então, o marketing tem toda essa estratégia, porque eu vou estar criando um conceito institucional que vai envolver a imagem da minha empresa, a imagem desse produto, com a satisfação desse cliente e com o posicionamento em relação aos possíveis concorrentes que eu vou estar encontrando nesse mercado. E é sempre importante que esse conceito seja percebido e, mais do que isso, seja experimentado de uma forma positiva pelo público que eu quero estar alcançando. Então, vou criar esse plano de marketing também pensando no meu plano de negócio, que vai me mostrar quais poderiam ser as minhas limitações ou quais poderiam ser as situações menos favoráveis aonde eu tenho que dar mais atenção para conseguir, de alguma forma viável, implementar isso e ser eficiente. Vamos pensar ainda que, a partir daí, eu vou buscar os recursos necessários, ou seja, qual que vão ser as minhas fontes de investimento e financiamento ou de financiamento. Quando eu penso num projeto, é importante ressaltar que eu vou ter um custo total desse projeto, mas os recursos que eu vou estar disponibilizando ou que vão ser necessários, necessariamente, não precisam estar todos dentro no começo do projeto. Eu posso fazer aportes de forma escalonada. Então, nesse primeiro momento, o que é possível ser feito? É 20% do projeto, eu vou precisar de recursos que vão ser condizentes a esse 20%. Os outros 80%, aí eu vou verificar qual que é a forma mais viável. De repente pode ser um processo de reinvestimento dos meus lucros, ou pode ser de repente linhas de financiamento de forma parcial, onde eu faço uma segunda etapa, concluo esse processo de financiamento ou de cobertura desses custos, para depois começar uma terceira etapa. O que vai ser me exigido? Eu vou ter um crescimento gradual, eu vou experimentando algumas estratégias para depois tomar outras. Então, quando a gente pensa em desenvolver as fontes, eu vou pensar, eu vou ter algum parceiro financeiro, eu vou ter algum financiamento, eu vou buscar um investidor, eu vou procurar um sócio, ou eu sozinho consigo bancar isso vai me dar mais liberdade, vai ser mais viável ou não. É importante eu ter alguém do meu lado para que isso possa ser dividido, possa ser compartilhado, para que eu consiga ser mais forte nesse meu empreendimento. E sempre, realmente, reforçando, pensando nisso, eu não preciso ter 100% desse capital para começar o meu projeto, porque eu não vou executar ele 100% em um único momento. Vou fazer isso de uma forma gradual. Então, eu vou estar alocando os recursos, tanto financeiros quanto de recursos necessários para a manutenção da infraestrutura, de pessoas, de equipamentos, de acordo com a evolução do meu projeto. E o quinto e maior, talvez, passo que tenha que ser dado é sempre estar examinando, revisando e sempre inovando o meu projeto. Em que momento que eu vou estar fazendo isso? A hora que eu acabei meu projeto, para pôr em prática, então vou revisar ele. Ah, tá ok, agora eu vou praticar? Não, essa é uma outra falha muito grande. A todo momento eu vou estar examinando, revisando e inovando. Esse meu projeto, ele não termina quando eu implanto. Durante toda a gestão desse projeto, é necessário reavaliações, revisões, inovações. Por que isso é necessário? Primeiro, ao examinar meu projeto, eu consigo verificar se ficou alguma ponta solta. Eu consigo perceber se naquele momento, pela ânsia,
pela necessidade, pela pressa que possa acontecer, pela própria ansiedade que possa acontecer, se eu não deixei passar nenhum ponto frágil ali, se eu não criei nenhuma armadilha para mim mesmo que eu possa cair no próximo seguinte. A hora que eu estou revisando, eu vou estar pondo isso, pegando outras referências externas. Então, quer dizer, aquilo que hoje é bacana, amanhã pode ser ultrapassado. Ou aquilo que eu imaginei que ia ter uma boa recepção por parte do público, talvez não ter tão certo quanto eu imaginava. Talvez o público precise de algo diferente. Então, como que eu posso ajustar? Fazer esses pequenos ajustes finos que a gente pode estar chamando, ou estar adequando a essa realidade, da onde eu parti do campo da ideia, aonde na prática me confirma ou me demonstra ser um pouco diferente. E aí eu começo então já a estar ajustando na sintonia junto ao mercado ou ao público que eu estou alcançando. E por que eu estou inovando o tempo todo? Não adianta eu fazer algo estático. Eu tenho que acompanhar o dinamismo do mercado, eu tenho que acompanhar as demandas que vão surgindo, e aquele que inova, aquele que parte na frente, aquele que chega primeiro, ele vai ter mais vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. O consumidor, o público em geral, ele é fascinado por inovação. Quando eu penso em inovação, não é somente criar algo que não exista, são novas formas de apresentação. Pode ser uma embalagem, pode ser um tamanho diferenciado, pode ser uma característica pontual, pode ser um novo formato da embalagem, uma nova cor, pode ser um novo centro de distribuição, uma nova forma de se apresentar isso. Isso tudo é inovação. Aquilo que foge do tradicional, que quebra a rotina desse meu público está acostumado, com que está visualizando com mais frequência, passa a ser inovador. A nova forma de fazer, uma forma de apresentar, uma forma de entregar para o meu público, tudo isso é inovação. E é algo que é muito valorizado. Então, começando nossos primeiros passos, vamos pensar qual que é o primeiro passo para pôr a minha ideia à prova. Aqui nós vamos ter aqui 3 campos, né, que envolvem a minha ideia. Pensando no primeiro campo deles, qual que seria a melhor opção? De repente, eu pensar nas minhas paixões e interesses. É óbvio que trabalhar com um projeto onde eu sou apaixonado por ele, onde eu tenho interesse, isso vai me motivar de uma forma muito grande. Eu vou ficar assim muito mais motivado, muito mais estimulado a ralar, a trabalhar, a buscar, a lutar pela realização, pela concretização e pela efetivação, porque é algo que eu gosto muito. É uma área que eu tenho um grande interesse, tenho um afinco. Isso é uma força de impulsão muito grande. É importante estar apaixonado por esse projeto. No entanto, qual que é o perigo dessa paixão? Eu posso ficar cego. Eu vou achar que tudo é perfeito, que aquilo é a melhor coisa do mundo, que aquilo é maravilhoso, que os outros estão errados e que só eu estou certo. É perigoso, então, eu cair em armadilhas e dar uma supervalorização, ou eu colocar uma dimensão muito maior do que realmente possa ser. Então, a gente percebe que só paixão e interesse não é suficiente para um bom projeto ou para a gestão de um bom projeto. O que eu tenho que pensar também? De repente, eu vou estar pensando nas minhas habilidades e nas minhas experiências. Ou seja, no que eu sou melhor? O que eu já vivenciei e percebi que dá certo e o que eu vivenciei e percebi que dá errado? Como que eu posso evitar os erros do passado e tirar vantagem nessa minha experiência para pôr em prática, para poder potencializar a minha habilidade? Então, de repente, sou uma pessoa que tenho uma grande facilidade com trabalhar com orçamento. Nossa, então eu vou mexer com a área financeira porque ali vai ser algo extremamente estratégico. Você trabalhar como ninguém com orçamentos, com redução de custo, com investimento, com alocamento de receitas aqui, qual que é a melhor opção? Ou não, eu sou uma pessoa que eu tenho uma grande facilidade de negociação, então vamos trabalhar com vendas ou com a parte de compras, fornecedores. Tá, mas como que essa minha habilidade se enquadra dentro dessa minha paixão? Elas são compatíveis? Eu consigo fazer isso? Essa minha habilidade consegue ser aquele meu limitador necessário? Ou ela vai conseguir ser aquela situação onde eu vou conseguir conciliar algo que eu tenho afinidade, que eu tenho interesse,
com as minhas habilidades ou não? Eu tenho habilidades puramente técnicas, puramente burocráticas, que não me dão satisfação nenhuma e que eu só desenvolvi por uma necessidade de mercado, uma necessidade de sobrevivência, uma necessidade de conseguir adquirir recursos. Então a gente percebe também que só ter habilidade e experiência nem sempre vai me dar o impulso necessário para isso. Eu posso achar que isso é bacana, eu sou bom naquilo, mas eu não gosto de fazer aquilo não vai me atrair, não me sustenta, então eu também fico um pouco fragilizado. Então a gente percebe que ser apaixonado ou só ser tecnicamente bom tem também alguns riscos de cair em armadilhas da onde eu não vou ter uma percepção total disso. Então talvez uma solução para isso seja a oportunidade financeira, né? Ou seja, a realidade do mercado, eu trabalhar com alguma coisa que ninguém pensou ainda, em algo que está dando uma tendência muito grande. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu moro numa cidade e saiu agora uma moda muito preocupada com a saúde, preocupada com o bem-estar, as pessoas querem se alimentar melhor e vou montar um restaurante vegano, porque um monte de gente é vegano, muita gente consome produtos veganos, então isso agora é o que está dando dinheiro. Vou aproveitar essa onda e vou montar uma loja de vegano, um restaurante vegano. Só que eu não tenho nenhum interesse pela vida vegana. Será que eu vou conseguir trabalhar isso? Ou mais do que isso, eu nem sei exatamente o que é ser vegano, quais são as suas limitações. Então, de repente, como que eu posso oferecer algo que eu não entendo totalmente? Aí eu começo também a ter algumas falhas, porque eu não vou conseguir entregar para o meu público-alvo, que é interessante, aquilo que de fato ele quer. Eu vou ter muitas lacunas, porque eu não compreendo esse mercado, eu não entendo esse conceito, não tenho muita paciência, não tenho muito interesse em investigar, ou não tenho até tempo para isso, então eu vou perder muita oportunidade, ou vou desperdiçar muita energia, muito dinheiro com um projeto que não vai me facilitar em muita coisa. Então, qual que vai ser o caminho correto, já que eu tenho falhas, eu tenho lacunas no que me envolve a paixão, no que me envolve a habilidade e no que me envolve a realidade de mercado? Eu tenho que buscar um ponto em comum entre essas três coisas. A minha melhor opção de sucesso ou de êxito é achar um ponto onde eu consiga reunir essas três coisas. É algo que eu tenha interesse, algo que me desperte essa motivação pessoal, essa minha realização pessoal, mas que ao mesmo tempo seja compatível com as minhas habilidades e com as minhas experiências, para que eu consiga ter uma visão mais crítica e saber ser mais realista entre o que pode dar ou não, e considerando o meu interesse, com a minha habilidade e experiência, o que o mercado está buscando, o que o mercado quer, o que o mercado deseja. Ah, mas isso é difícil. Não sei, depende muito de cada projeto desenvolvido. Vamos pegar um caso clássico, bem bacana. O Facebook. Não sei se todos vocês conhecem a história do Facebook. Como que surge o Facebook? Eram jovens, praticamente entre a adolescência e fase adulta, vamos chamar assim, que mexiam com programação de computadores e que tinham, naquele momento, os seus interesses da juventude e tal. E alguns deles pensam em criar um canal que possa facilitar a paquera entre as pessoas, né? Então, por isso que eu falo o Facebook, que seria o livro de rostos, né? O livro de faces, e começam a criar um sistema onde eu consiga ver a imagem, o rosto das pessoas, saber quem que ela é, para poder aí articular a minha paquera, a minha aproximação, alguma coisa assim. A hora que isso chega nas mãos do Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, né, o criador do Facebook da forma comercial que nós conhecemos hoje, ele vê muito mais do que somente um canal de olhar a fotinho para identificar quem é a pessoa. Ele vê um canal de comunicação, de relacionamento, e a partir de pessoas que vão se conectando com ele, que vão se aprofundando nesse processo, vão surgindo milhares de outras oportunidades e muito mais rentáveis. Tá? Por exemplo, assim, mas o Facebook é de graça, eu não pago nada para o Facebook, como que ele ganha dinheiro? Ah, já sei, o Facebook ganha dinheiro com as propagandas que são inseridas ali? Sim, de fato, a propaganda é uma fonte de renda para o Facebook, mas não é só isso.
o Facebook ele trabalha com algo que é muito importante dentro desses projetos empresariais ou nessa parte de gestão de empresas, que é a informação. O Facebook consegue ganhar muito dinheiro com pesquisas de mercado, com tendência, com informações que são retroalimentadas o tempo todo. Então, o que tem a ver o Facebook com a história de definição para ter isso no projeto? O Mark tinha uma paixão muito grande pela parte de programação, de desenvolvimento de programas, é algo que para ele interessava, inclusive ele fazia faculdade nessa área. Ele era uma pessoa extremamente habilidosa em criar novos códigos, em criar novas ações, tanto que é ele quem consegue desenvolver, né, esse programa padrão, né, essa linha padrão que permite ao Facebook ter essa troca de informações, né, ou conseguir fazer os algoritmos que vão estar hoje muito mais desenvolvidos, mas ligando as afinidades entre as pessoas, né, os interesses em comum. E ele viu uma possibilidade muito grande que as pessoas poderiam se interessar em ter esse relacionamento ou em ter... As pessoas querem aparecer muito, elas querem se expor aos demais, elas querem demonstrar o que estão fazendo, como estão. E aí ele consegue criar um campo onde tudo se relaciona. E uma outra sacada que ele teve muito grande foi a facilidade disso, ou seja, as pessoas não estão dispostas a fazer uma assinatura para pagar por isso, por exemplo. Elas tinham, de repente, outras ferramentas. Então, eu tinha o e-mail, eu tinha o vídeo chat, eu tinha o meu blog, eu tinha lá o meu repositório de fotografias. Eu vou reunir tudo isso num único espaço. O Facebook conseguiu matar o Messenger, que era um canal de comunicação muito utilizado, porque ele criou o Messenger do Facebook, então está ali no mesmo site, na mesma plataforma. Ele fez uma concorrência muito grande junto ao Skype, por exemplo, já que eu posso fazer chamada de vídeo pelo Facebook. Eu consigo postar vídeos, então eu começo a concorrer com o YouTube. Eu consigo postar minha galeria de fotos, eu vou estar concorrendo com o Flink, por exemplo. Então ele começa a criar uma estrutura que é muito mais ampla, muito mais acessível do que os concorrentes oferecem. E é aí que ele começa a trabalhar com a sua paixão, com a sua habilidade e encontra uma oportunidade financeira onde é viável fazer isso. Então esse é o primeiro ponto, conseguir conciliar essas coisas. Para definir essa nova ideia, o que é importante eu pensar em requisitos mínimos? Primeiro, eu tenho que atender uma necessidade ou um desejo real do mercado. Se eu não conseguir fazer isso, vai por água abaixo. Não adianta ter uma boa ideia se não vai ter utilidade. O segundo, sempre ser algo novo ou diferente do que já é oferecido, do que é apresentado. A hora que eu consigo definir isso, eu consigo também ter uma posição muito mais marcante e um diferencial em relação ao meu concorrente. E principalmente ter algo que tenha um grande potencial de investimento, né, ou que possa atrair novos investimentos. Quando nós pensamos em mídias digitais, é muito comum se achar que é algo extremamente barato, que vai exigir pouco recurso ou pouco tempo, aonde vai ter uma forma bastante simplista, né, uma varinha mágica que vai me dizer, nossa, eu criei um site, eu criei uma fanpage, eu criei um perfil, um canal de comunicação, alcanço todo mundo, isso é perfeito, eu vou fazer sucesso garantido. Nem sempre é assim, porque atrás de todo esse projeto existem pessoas que vão consumir isso, existem concorrentes que vão estar trabalhando em cima disso. Então, por isso que é importante eu pensar, isso que estou me propondo a fazer, de alguma maneira, ele atende uma necessidade ou gera um desejo para que seja consumido, ele tem um diferencial em relação ao que surge no mercado ou ao que é apresentado no mercado, onde as pessoas conseguem ter interesse em consumir e, principalmente, as pessoas vão querer investir nisso porque tem potencial de retorno ou não. Então, no primeiro momento, é aí que eu começo a pensar em como criar o meu grande projeto. Essas informações a gente pode estar se aprofundando posteriormente, vendo nossas apostilas que estão disponíveis na plataforma do curso ou mesmo fazendo leituras complementares nos livros disponíveis na nossa biblioteca virtual, que também pode ser acessada por meio da plataforma no espaço do aluno. Até a próxima aula.
Música